Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui novamente em mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu gostaria de abordar um assunto que eu assisti essa semana sobre um pastor que foi pregar na Assembleia de Deus e ele estava sem a gravata. E o pastor que estava dirigindo o culto acabou obrigando ele a colocar a gravata, né? No início ficou aquela resistência de um colocar, o outro dar a gravata, enfim, ficou uma coisa um pouco constrangedora. E eu gostaria de falar sobre esse tema aqui e depois vou dar a minha opinião também a respeito desse assunto. Eu vou colocar o vídeo aqui para poder debater alguns assuntos. Depois de alguns meses, né? Só faltou a gravata, não te deram a gravata. Só faltou a gravata, não te deram a gravata? Pra dar a gravata pro homem, arrancar a gravata do homem. Ó, arrancar a gravata do homem. O bispo depois me bate. Eita, o bispo vai bater. O bispo vai bater nele. Se tava sem gravata, não tinha arrancado a gravata. Ó. A minha não. Depois eu te dou. A minha não. Eu dou, né? Acabar o mundo eu te dou na ponte. Tá aqui, irmão, esse príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Pastor Renan Lopes. Pastor Renan Lopes. Servo de Deus. Servo de Deus. Ele é também do nosso ministério. E não está proibido pregar. Eu vou arrancar a gravata, eu já estou sentindo uma alegação de verdade. Eu vou pegar um. Já ganhei um profeta. Aí, ó. Aqui não é igreja church, irmão. Aqui é Assembleia de Deus. Aqui é negócio é estranho. Não é church, não. Pode botar. Ó. Agora. Deu a gravata pra ele. Não filma isso aí, senão vai pra Globo. Ó, se filmar vai pra Globo. Já vai comigo essa aqui. Aí. E essa não fala português. Ih, não fala mesmo. Não fala português não. Queridos, É importada. Falando aqui, vou colocar. Recebam todos a paz do Senhor. Que alegria poder voltar depois de alguns meses, né? É sempre bom estar em casa. Vocês sabem que a Assembleia de Deus da PV é minha casa, né? É a casa dele, hein? Mais um janeiro profético. Imagina se não fosse. Bolinha difícil de dobrar. Dificuldade pra colocar a gravata, irmão. É sempre bom poder estar em casa. Mais um janeiro profético, servindo a essa linda igreja. Vocês sabem que aqui em São Paulo a minha casa é a Debrais da PV, né? Pastor Samuel J. Marques, que é um grande homem de Deus, é um líder, é uma referência. Quem tem carro bem mesmo essa gravata, né? Gostou da gravata? Vai ficar. Já não vai ver mais a gravata. Vai levar pra casa a gravata do pastor lá. Pra fechar que vai ser a luta agora. Deus abençoe a pastora Miriam, minha mãe. Enfim, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Vai ser um vídeo curto, breve, mas nós iremos abordar. Meus irmãos, a gravata, nesse vídeo aí que o irmão aparece lá sem a gravata, a gente pode falar sobre vários assuntos, né? Porque ele falou que ali é a casa dele. Bom, então ele sabe mais ou menos como que são as regras dali para poder pregar no altar. Eu já gravei um vídeo falando sobre a roupa de muitos pastores que mudaram, né? Inclusive tem muita gente pregando com camisa polo, pregando com calça apertada, sapatênis, e até mesmo nas Assembleias de Deus. Não estou nem falando de outras denominações não, estou falando da Assembleia de Deus, que sempre foi uma igreja muito rígida, né? Muito rigorosa, assim como foi a Deus e Amor, igrejas muito rígidas, né? E você sempre via pastores pregando de terno e gravata, você não via pregando com camisa de malha, com camisa polo, você não via. Eu também disse que isso não muda nada a unção da pessoa, a pregação da pessoa, o que a pessoa tem para passar de Deus para a igreja, o que Deus colocou no coração dela
para ela poder ministrar. É claro que a roupa, a vestimenta não vai mudar nada, mas era um costume você ver pessoas de terno e gravata nas Assembleias de Deus, pregando, até mesmo no altar, né, onde ficam aqui atrás, ficam os pastores, né, os presbíteros, os evangelistas. E eu disse também, o diácono normalmente fica na portaria, fica recebendo as pessoas para saber, às vezes a igreja está cheia, para conseguir um lugarzinho para que a pessoa possa ficar. Enfim, isso não vai mudar em nada, mas se o irmão sabe como que é a regra ali, como que é a vestimenta, eu acho que no mínimo ele deveria obedecer. Como eu disse, vai mudar alguma coisa? Colocar gravata, não ter gravata? Não muda nada, mas há um protocolo a ser cumprido naquele ambiente, daquele jeito que se prega ali. Se não tivesse aquela exigência, bem, só que também se o irmão prega sem a gravata, o irmão dá brecha para que outras pessoas também possam pregar, inclusive até os obreiros daquela própria igreja, daquele próprio ministério ali, porque o irmão vai pregar e vai falar assim, não, mas cadê gravata? Ué, mas o pastor Renan pregou sem a gravata e agora vocês estão exigindo de mim? Eu sou aqui do ministério, eu estou aqui todos os dias com vocês, então vai começar aquelas guerrinhas, aquelas briguinhas. E realmente o irmão tá certo, se abre precedente para um, por que o outro também não pode pregar? Eu também esqueci. Ué, ele não esqueceu a dele? Ou ele veio sem gravata de propósito? Não, ele esqueceu a dele, não foi? Então se abre precedente para um, vai ter que também permitir que outros preguem, caso a pessoa diga que esqueceu aquela gravata ali. E também é só uma questão, irmãos, não é nem uma questão doutrinária, é uma questão de costume, porque é uma maneira como você está acostumado a ver a pessoa. Como eu já disse, muitas igrejas mudaram, já não estão mais rígidas desse jeito, mas em alguns lugares sim, ainda permanece esse uniforme, assim como, por exemplo, o advogado quando entra no tribunal, quando ele vai em alguma audiência, você não vê o advogado com uma camisa como essa aqui que eu estou, né? Apenas camisa social, ainda mais com manga curta. Você vai ver o advogado de terno, de gravata, e ele não entra só com blazer aqui na mão, ele entra com blazer realmente vestido. Vai mudar a competência do advogado? Se ele tiver que fazer uma defesa lá para o cliente, vai mudar? Se ele, por exemplo, chegar lá de camisa polo, chegar de camisa de malha? Não vai mudar nada. Se ele estiver preparado, se ele estiver despreparado, irmãos, ele pode entrar de terno e gravata aqui. O cliente dele está perdido, né? Mas o advogado não chega despreparado numa audiência, né? Ele sempre chega preparado, ele lê o processo, ele sabe o que está acontecendo para que possa fazer a defesa do cliente dele, seja em qual área que for, não só no âmbito penal, criminal, mas pode ser na área do trabalho, né, na defesa do consumidor. Ele vai defender o seu cliente e ele vai de terno e gravata. Ele não vai chegar lá de bermuda, vai chegar lá com roupa parecida com um surfista, aquele short tactel, né, camiseta. Ele não vai chegar desse jeito, mas ele vai chegar de terno e gravata. Por quê? Porque é um costume, irmão. E se ele não chegar desse jeito, o juiz não vai autorizá-lo a participar da audiência. Agora, vai mudar a competência dele se ele chegar? Não, claro que não. Do mesmo jeito, o irmão, se ele fosse pregar ali seu ministério, iria mudar? Será que a mensagem dele seria inferior? Será que ele não teria unção para poder passar se ele tivesse sem a gravata, se o irmão não desse a gravata? Irmão, na minha opinião, eu ainda vou falar que era até melhor o irmão nem abordar o assunto da gravata. Poderia até falar depois, ou, irmãos, deveria ter falado isso sem o microfone, sem estar no púlpito, sem estar ali no altar. No cantinho chegava para ele, Renan, aqui você sabe como é que é a regra. Ele não disse que era de casa? Você sabe como é que é a regra. O bispo, ele falou, o bispo me bate, né? O bispo vai puxar minha orelha depois e aqui está aqui a minha gravata, ou aqui eu vou arrumar uma gravata aqui em João Obreiro e vou dar para você a gravata para que quando na hora da mensagem você possa estar com a gravata, porque você sabe como é que é a regra aqui. Tudo bem, aqui no cantinho ninguém viu, né? E o que acontece? O irmão fica constrangido. Eu falo se fosse comigo. Se
fosse comigo, irmão, já teria até tirado a minha concentração da palavra, da mensagem, que eu ia ficar meio sem jeito, ficou aquela coisa constrangedora, eu ia olhar para a igreja assim, meio que sem graça. No fundo, irmãos, no fundo, eu falando por mim, a reação dele é diferente. Eu falando por mim, dali eu já queria até ir embora, irmão. Se acontece um negócio desse, a vontade que eu tinha ali era de ir embora. Eu ia pregar, óbvio, eu não ia sair dali e falar, não, então bota a gravata aqui para pregar, né? Porque você já viu algumas pessoas falando sobre isso. Tem até uma música, né? Prega paletó, né? Porque o irmão também estava sem um blazer, né? Aí falando, prega paletó, paletó não prega nada, né? Então, eu sei que tem pessoas que são extremamente mais grossas e que colocaria a gravata ali em cima do altar, colocaria do lado da Bíblia e fala assim, agora prega aí, gravata. São pessoas que são, né, mais grossas e iria criar aquele tumulto ali. Eu já não faria isso. Meu jeito já não é esse. Mas ali, no fundo do meu coração, eu já queria ir embora para casa. Ia atrapalhar a mensagem, aquilo que eu tinha preparado para ministrar naquele culto. E, com certeza ali teria me deixado muito constrangido. Eu ficaria sem graça e não seria do mesmo jeito a mensagem, irmão. Não seria. Iria me atrapalhar assim, minha concentração, meu estudo, aquilo que eu me dediquei a Deus, aquela palavra que eu pedi a Deus, iria me atrapalhar. Não sei o que aconteceu com o irmão, porque eu não assisti o culto todo. Eu só assisti essa pequena parte do vídeo. Mas, como eu disse, irmão, se quer falar sobre isso, fala no cantinho, irmão. Observa no cantinho. Não faz isso no altar, com o microfone, na frente de todo mundo. Você constrange a pessoa. Foi uma coisa extremamente desagradável. O irmão pega a gravata, fica aquela coisa toda. Enfim, é um vídeo curto, rápido, mas é só para a gente falar sobre esse assunto aqui. Você que é obreiro, preste atenção quando você for pregar na igreja, como que é o uniforme, como que são as coisas lá. É melhor, para evitar um erro, já que você não conhece o ministério. Ele disse que conhecia, ele disse que era de casa. Mas um dia, quando você for convidado a pregar em alguma igreja, você não sabe como é que são as coisas lá, você pergunta qual tipo de roupa que pode, qual tipo de roupa que não pode, né? E na dúvida, vai de terno e gravata, você evita esse constrangimento. Já aconteceu comigo, já aconteceu. Eu fui convidado uma vez, há muitos anos, eu trabalho com foto e filmagem, e eu filmei um casamento de uma filha de um pastor. E ele perguntou, o irmão prega? Eu falei, prego. Então quando o irmão vier trazer o álbum aqui da minha filha, o irmão vem com a palavra. Vem no dia de culto, que para o irmão trazer uma mensagem aqui. O irmão nem me conhecia. Bom, gostou do meu trabalho e me convidou para pregar. Eu fui, irmão. Eu lembro que nesse dia, meus irmãos, não sei se vocês já foram no Rio de Janeiro, mas o calor é brabo, é muito quente, muito. E foi naqueles dias, eu não lembro se foi no verão. Não lembro se foi no verão. Onde você está no verão? Porque no Rio de Janeiro é quente o ano todo. Claro que no verão é pior. Mas nesse dia estava muito quente. Eu, na época, ainda não tinha carro. Eu fui de ônibus para lá. E eu fui, claro, né? Eu fui de terno e gravata, né? Eu só não tava com blazer na hora, levei. E perguntei pro irmão na hora, né? É obrigado a eu pregar aqui com blazer? Aí o irmão falou assim, ó, não precisa, fique à vontade, fique do jeito que você se sentir bem. Eu falei, glória a Deus. Não coloquei o blazer, mas eu levei o blazer e levei minha gravata, porque eu fui pregar em uma Assembleia de Deus. Eu não sei como que era o costume de lá, justamente para não passar uma situação constrangedora dessa. O irmão me autorizou a ficar à vontade, então eu preguei assim, sem gravata, sem um blazer, mas estava comigo ali, coloquei na cadeira e muito calor, a igreja também não tinha ar-condicionado, então no início da pregação já estava pingando de suor. Você imagina no final como que eu estava, já estava derretendo, mas eu levei a gravata, levei o blazer, graças a Deus o irmão falou que não era obrigado a pregar daquele jeito, então eu fiquei um pouco mais à vontade, eu fiquei só com a camisa social, mas, como eu disse, você foi convidado para pregar em algum lugar? Toma cuidado com algumas coisas, com alguns critérios que tem naquela igreja, justamente para que você não passe por isso, amém? Deus possa abençoar a vida dos irmãos. É só uma pequena dica aqui nesse vídeo para você, principalmente para você
que é pregador e você que está iniciando, pregando nas igrejas, toma cuidado com essas coisas para que você não passe por esse constrangimento. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.